clamava a voz do deserto, anunciando o Cordeiro, aquele que sempre existiu, antes de tudo primeiro, ó Deus Todo-Poderoso, com seu amor tão profundo, enviou seu Filho à terra, Jesus, a luz do mundo, aleluia, com seu sangue precioso, eu também fui lavar. Obrigado, Jesus. Pelas suas pisaduras, eu também fui sarado. Eu que andava oprimido, é verdade, sim, cheio de iniquidade, Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Eu creio verdadeiramente, Jesus já nos libertou lá na cruz do Calvário, nossos pecados levou. Todos conhecem, pode cantar. Com seu sangue precioso, eu também fui lavado pelas suas pisaduras, eu também fui sarado, eu também fui sarado. Outra vez, eu também fui sarado. Vamos para o Senhor Jesus, que Ele merece. Aleluia. Se eu tomasse as asas da alva, ou habitar na imensidão do mar, até ali sua mão me guiará, tua voz perguntará: por que estás aqui? Se eu subir ao céu e entre as estrelas eu habitar tentando me esconder, se no céu a minha cama no mar não vai adiantar, lá também está o teu ser. Pra onde irei? Para onde irei? De que maneira posso eu fugir de ti? Se nem a morte poderá te impedir, a sua mão sobre mim. Pra onde irei? Para onde irei? Se nem as trevas de ti me esconderá, na meia-noite em dia resplandecerá. Quem
Quem é que pode as tuas mãos se livrar? Ninguém pode se esconder do olhar de Deus, Jeová. No ventre da minha mãe viu meu corpo se formar e escreveu que eu haveria de seu nome pronunciar. Pra onde irei? Para onde irei? De que maneira posso eu fugir de ti? Se nem a morte poderá te impedir, a sua mão sobre mim. Pra onde irei? Para onde irei? Se nem as trevas de ti me esconderá, e à meia-noite um dia resplandecerá. Quem é que pode as tuas mãos se livrar? Amém, amém. Sometimes I've asked why. Why, when I was just a young minister and first started out, did God take my wife right out from under me? Take my baby right from beneath me? Right beneath my heart. Às vezes tenho perguntado por quê? Porque quando eu ainda era um jovem ministro começando, Deus levou minha esposa de modo tão inesperado, levou meu bebê de modo tão inesperado, bem sob o meu coração. Why did he do that? I didn't know. I do now. I just held my hand in his and kept trusting. He knows every junction. Porque ele fez isso, eu não sabia, agora sei. Eu só segurei minha mão na dele e continuei confiando. Ele conhece cada junção. He knows the rhythm when it must take place. He knows what it takes to mold you. He knows what kind of material he's going to use. See? Ele sabe que o ritmo quando deve acontecer. Ele sabe o que é preciso para moldá-lo. Ele sabe que tipo de material vai usar. Está vendo? The backside of the desert sometimes where God molds righteous men into sages and prophets. That's where men are beat out. Men are beat out in the Word. A parte remota do deserto, às vezes, onde Deus molda homens justos em sábios e profetas. Está vendo? Está vendo? É ali que os homens são malhados para a purificação. Os homens são malhados para a purificação na palavra. When they got all kind of creed and stuff in them, let them come to the Word, and God beats it right out of them, molds it right into the great sympathy of His Word. See? Quando estão com todos os tipos de credos e coisas neles, faz com que venham a palavra, e Deus os malha até isso sair deles. Os molda para dentro disso, para dentro da grande sinfonia da sua palavra. Está vendo? And then they see the Word moving on. God knows when the rhythm of it has got to change. He knows how the rhythm goes. I don't know how it goes, but He knows. E então eles veem a palavra avançando. Deus sabe quando o ritmo disso tem de mudar. Ele sabe como anda o ritmo. Eu não sei como anda, mas Ele sabe. Amém. Irmãos, nós vamos ler uma escritura bastante conhecida e também muitas pessoas meditam sobre ela. É uma escritura bastante tremenda para nós, quando vemos que muitos tiveram a condição de realmente aceitar a palavra e ter rejeitado isso, né? Ter rejeitado a palavra de Deus. Mas vamos fazer diferente nós aqui, vamos aceitar e comprar a palavra do Senhor. Vamos lá então para a Escritura,
São João capítulo 6, versos 66 até 69, diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Dura tarefa foi depois daquele dia que os discípulos viram a Jesus manifestado e eles tinham que crer realmente, né? E, por incrível que pareça, aquele que sempre estava preocupado de agradar a Deus, que era Pedro, aquele que realmente estava sempre assim, procurando algo para nunca deixar a Deus em vão, nunca negar a Ele. Você pode observar que mesmo perto da cruz ele falou que não negarei a Jesus, não deixarei por nada. Jesus, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E foi o que aconteceu. Mas em si, Pedro ele não queria ser assim. Mas ele realmente teve essa falha, né? Mas nós encontramos também em outras passagens bíblicas que Pedro estava preocupado quando Jesus estava na mesa comendo e falou: os que metem a mão comigo no meu prato me distraem. Aí muitos não ligaram, mas Pedro falou: porventura sou eu, Senhor? Ele estava sempre preocupado de nunca desagradar a Deus. E assim que nós devemos estar também. Nunca desagradar a Deus, né? Nem por nada, nem por palavras, nem por gestos, nem por obra que alguém possa fazer. Nunca perca a esperança. Sempre esteja firme em Deus, crendo que realmente você vai ser um abençoado. E tanto a prova disso que Pedro, com todos esses cuidados que ele tinha, sempre não desagradar a Deus, mais tarde mostrou quem que ele era. Quando Jesus deu o discurso aqui, ele disse que ele comendo minha carne, bebendo meu sangue, não tem vida em si. Então, muitos acharam que tinha que ser antropófagos, né? Pessoas que comem carne humana, tinha que ser canibais. Eles não entenderam a linguagem de Jesus. Aí eles começaram a sair embora, como muitos estão indo embora também hoje. Muitos têm virado, estão virando as costas de Jesus, simplesmente por não compreender a linguagem de Jesus. Eles querem compreender a linguagem de um homem, eles querem compreender a linguagem de uma igreja, eles querem entender o posicionamento do clérigo, eles querem fazer todas as coisas, menos parar para observar e ouvir a voz do seu Criador, que é Deus. Veja só, então os discípulos, muitos deles foram embora. Nós vemos que desde então, de aquela hora então para frente, desde agora, muitos dos seus discípulos se tornaram para trás e não davam mais coisa. Inclusive aqueles 70 que haviam comissionado 2 em 2 para pregar a Bíblia. Por isso, não baseie a sua salvação porque você é pregador. Não baseie a sua salvação porque você é cantor, porque você é orador. Não baseie a sua salvação nessas coisas. Isso, a salvação vai além dessas coisas. Você pode não fazer nada disso e ser um eleito para arrebatar. Basta você crer em Deus e aceitar o sacrifício que Ele fez por ti na cruz do Calvário. Todos têm o privilégio de ser assim. Então, a coisa é mais fina do que nós podemos pensar. Até aqueles apóstolos, 70 discípulos, melhor dizendo, que estavam comissionados para pregar, viraram as costas para Jesus. Agora, quantas bênçãos, quantas maravilhas aconteceram no ministério deles? Já pararam para observar sobre isso? Quantas pessoas estão bem no ministério, mas quando Deus começa a manifestar, revelando quem Ele é, as pessoas, mesmo com o seu ministério, nunca conheceram a Deus. Tanto é que o próprio Jesus disse assim na palavra: afastar-vos de mim, praticantes de iniquidade, nunca vos conheci. Mas como eu conheci, vocês eram pregadores do Evangelho. Eram os pregadores da palavra, pregavam a palavra. São pessoas que realmente eram instruídos para falar essas coisas, mas realmente nunca foi instruído pelo Espírito de Deus para aceitar Jesus Cristo como mesmo ontem e hoje eternamente. Para aceitar Jesus Cristo como assim diz o Senhor.
para aceitar Jesus Cristo na forma que ele desempenha o seu trabalho. Há uma grande diferença nisso. Aceitar Jesus Cristo para cura de vida é fácil. Aceitar Jesus Cristo para resolver problemas de saúde é fácil. Mas aceitar Jesus no poder da sua palavra não é fácil, não. Porque você tem que pagar o preço, meu irmão. Você precisa pagar o preço, minha irmã. O mundo tem que ficar para trás. A jogatina, a mentira, a idolatria. Essas coisas devem ficar para trás. Se é que realmente você quer subir no arrebatamento. Se é que você quer ser santo escolhido do Senhor. E quem é escolhido do Senhor não se embaraça com essas coisas. Amém? Ouvintes, nós estamos chegando numa hora que as coisas estão ficando cada dia mais apertadas. Assim como o degrau da pirâmide vai afinando mais, somente os eleitos vão permanecendo ali. Deus, através da sua palavra, ao enviar a sua palavra, automaticamente ele já libera uma segregação dentro da palavra. Ele não quer que você seja do mundo. Ele não quer que você caia nas falsas doutrinas. Ele não quer que você, naquele espírito dizendo que Deus toca o coração, você pode fazer qualquer coisa durante o dia. Deus não quer isso. Por isso, Deus nos chama para uma total separação da incredulidade. Deus jamais trabalhou com mescla. Deus nunca, jamais trabalhou, irmãos, em coisas que realmente não é da alçada dele. Deus é perfeito, Ele não precisa de perfeições, Ele não precisa de coisas marteladas pelo homem, conjunções do homem. O que Deus precisa é de um homem realmente na liderança do teu poder. Que quando um homem, uma mulher, um moço, né, um moço, uma moça, um jovem, seja quem for, quando ele está na presença de Deus, quando ele abre o coração para Deus trabalhar, a coisa muda na vida dele. Ele vai ser mal compreendido, ele vai ser mal visto pela sociedade, simplesmente porque não pega o rotina do mundo. Mas que Deus nos ajude a tomar parte da palavra como Simão Pedro tinha. Ainda que ele era indulto, letrado, mas era um homem de revelação. O apóstolo Pedro era uma pessoa tão posicionada que ele foi no dia de Pentecostes, recebeu o Espírito Santo, deu um discurso e converteu quase 3.000 almas. Mais tarde foi para quase 5.000 almas. Mas quando encontrou o apóstolo Paulo, que nem mesmo lá no Pentecostes, não tinha recebido o Espírito Santo no dia de Pentecostes como demais, mas ele pôde ver que o que estava em Paulo era o Deus, o mesmo Espírito que estava lá no dia de Pentecostes. Tanto é que ele se normalizou. Paulo cresceu porque Paulo era o mensageiro da época. Paulo fundou a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo foi um profeta mensageiro. Foi da primeira igreja da igreja de Laodiceia. O apóstolo Paulo. E Pedro pôde reconhecer esse Paulo. Se fosse hoje em nossos dias, se vier alguém bradando, falando a favor da verdade, se não tomar cuidado, logo eles vão chamar ele e falar que o Espírito desertou e tudo mais. Mas Pedro não podia fazer isso, porque Pedro tinha a dosagem do Espírito Santo, tanto como o apóstolo Paulo tinha também. Bem, e Deus é isso que ele está fazendo. Ele está tirando, segregando, libertando, limpando o seu povo nesta hora. Gente, nós precisamos abrir a nossa mente para entender essas coisas. Principalmente a mente espiritual. De que Deus nunca vai chamar um homem a julgamento de uma mulher, de um moço, uma moça, de ninguém, a menos que primeiro ele te adverte. Ele está nos advertindo cada dia. Eu sempre bato na tecla aqui, o povo não está dando crédito a Deus, o povo quer saber de Deus, o povo está na orgia achando que está normal as coisas, mas o pago de tudo isso virá. Enquanto há tempo, nós precisamos correr para os braços do Senhor. Deixa o mundo para lá, gente. Deixa a vaidade para lá. Deixa a mentira para lá. Deixa a inveja para lá. Vamos somente estar ao lado da verdade de Deus. Deixa os mal companheiros para lá. Deixa aqueles que realmente eles não querem nada com Deus para lá. Vamos nós realmente viver para Deus. Vamos nós estar certo e pronto, porque no dia que Ele nos chamar,
nós não teremos problema quanto a ele, porque já fomos preparados através da palavra. Deus nos ajude, Deus nos abençoe, meus irmãos, que nós possamos estar sempre na vontade perfeita de Deus, tá bom? Então, para os irmãos que estão entrando agora aí, nós lemos a escritura de São João, capítulo 6, versículo 66 a 69, e hoje o tema é para quem iremos nós. Mas o profeta diz a partir do parágrafo de número 22 aqui, na mensagem para quem iremos nós, ele diz assim: se eu fosse chamar isso, o texto, gostaria de chamá-lo assim: para quem iremos nós? É uma pergunta. Eu pergunto: para quem você vai, irmão, você que está nos ouvindo, irmão, você que está em casa? Para quem você vai? As festas? Uma doutrina falsa? Uma igreja caída? Atrás da ajuntamento? Para quem você vai? Após Pedro diz: para quem iremos nós, se tudo tem as palavras do Eterno? Não tinha outra forma de ir a não ser a Deus. Vocês sabem, as pessoas hoje são bastante como eram. Veja só, como era naqueles dias. As pessoas caminham sem saber para onde estão indo. E parece não se importar, simplesmente a vontade para ir onde quer que queira ir. E como pessoas que vivem em busca de prazer. E é mais ou menos como a era que deixou, veja, mais ou menos como a era como era quando quando Deus deixou no jardim. Veja só, foi deixado para tomar suas próprias decisões. Veja só, ele pura e simplesmente deixa Deus fora do quadro e vai para onde quer que deseja, como que louco por prazer. Você sabe, São João do Templo, se você não é guiado por Deus, o profeta disse, você é guiado pelo espírito do maligno. Então, aquilo que está em você vai refletir para fora. O profeta diz assim: me conta qual tipo de literatura você gosta de ler, o que você gosta de ouvir, a música que você vai ouvir, e também com quem você anda. Logo direi, o espírito está em você. Se você frequenta uma igreja que realmente não crê no evangelho, permite as coisas erradas aqui e ali, você está em maus lençóis, meus amigos. Porque você precisa estar ao lado da palavra de Deus. Então, deixar as pessoas ver sempre atrás de prazeres. Talvez não é tanto prazer assim, carnal até, mas é prazer achar que está sendo espírito quando não. Tem muita gente hoje está caminhando na vontade permissiva de Deus, achando que essa vontade permissiva vai para o céu. E tem outros que a maioria não está nem com vontade permissiva nem nada. Nem a vontade perfeita. Vai ao Deus dará, vai ao Léo. Mas saiba disso, tudo que você planta, hoje você colhe. Bem amanhã. Agora, ele não mudou muito seus pontos de vista. Ele não mudou muito com suas ideias. Ele ainda quer a religião de folha de figueira. Foi assim, porque lá no princípio, quando Adão e Eva pecou, e Deus procurou por ele, Adão, onde é que tu estás? Ele logo fez uma religião. Ele fez uma avental de folha de figueira e cobria a sua cabeça. O profeta fala assim: cobertura significa religião. Agora eu vou falar uma coisa: tem tanta gente que procura religião, que a cobertura para se safar dos seus pecados, para tentar se esconder atrás de uma religião, para dizer que está bem, mas a sua própria consciência está lhe acusando que está errado. Mas mesmo assim, ele ou ela quer dar as mãos a isso, para dizer que está bem. Isso é apenas um disfarce. Agora, eu lhes asseguro isso: no dia do juízo, você não escapará disso. Viu? Você que está nos ouvindo agora, se você faz esse tipo de coisa, esse tipo de prática, você pensa que engana a Deus, no dia do juízo, isso te encontrará novamente. O profeta diz isso. É uma mensagem. Mas o profeta fala assim, que não são folhas de figueira. É uma religião, vocês sabem, ele quer trazê-la, fazê-la, é ele mesmo, cobrir-se a si mesmo, afastar-se como, mais ou menos, eu diria, mais ou menos como alguém que está satisfeito e satisfaz a si mesmo. Essa palavra soa muito sensata, de modo sensato.
pessoa acha, forja algo que está bem ou não está bem. Ô, gente, nós temos carne real. Você precisa beliscar a sua consciência e ver se realmente você está bem com Deus. Para onde você vai? Se você partir hoje, para onde você vai? Para um pouco e analisa sobre isso. Será que vivemos só na terra comendo, trabalhando, adquirindo bens? Será que Deus só quer isso de nós? Os discípulos ouvindo Jesus falar. Agora, para quem nós temos que ir hoje? Pôncio Pilatos, por exemplo, quando tinha na mão dele o próprio Jesus, para quem iria Pôncio Pilatos? Veja o caminho que ele escolheu. Rejeitou por causa do seu posicionamento, por causa da opressão dos demais. Ficou ao lado da maioria para gritar crucificam. Mesmo a sua esposa nobre chegando, falando que Jesus não tinha culpa alguma, mesmo assim, aquilo amoleceu o coração de Pôncio Pilatos. Depois não adiantava quanto tipo de água, quanto tipo de sabão, detergente, se era de soda, o que era, que ele tentasse lavar a mão lá, que o pecado estava nas mãos dele. O sangue de Jesus Cristo estava na mão dele. E o sangue de Jesus Cristo está na mão de muitos hoje também, hein? Pessoas que pregam cultos, pessoas que tomam da Santa Ceia, pessoas que trazem a Santa Ceia. Será que a nossa vida condiz com isso? Usando roupas de homens, das mulheres, homens agindo indecentemente. Será que para onde você vai nessa situação? Igreja de Deus, é hora de despertamento e ver realmente para onde nós vamos. Não é? Para onde ir? A Bíblia diz: se fugir, está subir as partes mais remotas do céu, nós estamos sendo. As partes mais profundas da terra, nós estamos sendo. Se no céu, a minha cama ar, tudo é nu aos teus olhos. Para onde irei? Creia nisso, para um pouquinho, analisa para onde irei. Será que você pode fugir de Deus? Com mentira, com disfarce, com jogatina? Você pode fazer qualquer coisa com a sua dominação, com a sua igreja. O profeta diz: você pode ludibriar a sua igreja, enganar a igreja. Você quer ver se enganar a Deus. Viu, ministro? Vocês que estão na frente do trabalho deviam ser exemplo para a congregação estar normalizando. Então veja só que coisa mais horrenda é isso. É a pessoa dizer algo e viver outro tipo de vida. Saiba disso, que o julgamento te aguarda. Mas graças a Deus que Deus sempre dá advertência primeiro. Agora obedece quem tem juízo. Quem quer obedecer. Veja só, ele está se fazendo crer que está sentindo. Quantas pessoas enganando a si mesmo? Ele sabe que não está bem. Para que lutar contra a maré? É mais fácil entregar os pontos e falar: Senhor, eu não consigo mais, como Jonas, me joga na água, eu não tenho mais o que fazer, Senhor. Eu já tentei, já participei da igreja, em outras palavras, já fui nisso, já fiz culto daqui, culto de lá, aí parece que eu não cresço espiritualmente, a minha vida não muda. Então as pessoas carregam uma santidade fria, formais, aí cubra aquele que é amante de si mesmo, e amante dos eleitos, mais do que amantes de Deus. Que coisa, irmãos. Quando no fundo da alma ele sabe que está errado. Ele sabe que qualquer coisa que o homem tem a fazer, para começar, está poluído. Sabe, a consciência cauteriza. A consciência ele condena. Se você ainda não é batizado por Jesus Cristo, se você viu que o batismo na Bíblia é verdadeiro em nome de Jesus Cristo, por que você não batiza? Mas a Bíblia diz que ele está dando uma boa consciência. Toda pessoa sensata sabe que o batismo bíblico é em nome de Jesus Cristo. Por que não existe outro batismo na Bíblia? Pode caçar que não acha. Procure de trás para frente, do meio para trás, da frente para o final, no meio, você não achar. Aí você fala: mas Mateus diz: não, Jesus não pediu para batizar no nome de Pai, Filho e Espírito Santo.
Arrependeu-se a cada um de nós, ser batizado em nome. Não precisa repetir os títulos, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. O que é que, para onde nós vamos com isso? Pare um pouco, senta um pouquinho, analisa, faz exame introspectivo. Será que você pode indagar uma consciência correta nessa hora? E saber que realmente, se você não foi batizado em nome de Jesus Cristo, você continua com os pecados nos seus ombros. Você carrega um fardo pesado. É por isso que as coisas não dão certo para você. Você tem que aceitar o batismo e receber aquilo que diz, né, que é a promessa para vós, para vossos filhos, para tantos quantos são longe, tantos quantos Deus assim, do chamar. E ele ainda está chamando. Mas as denominações, o sistema eclesiástico, mesmo o sistema dentro das mensagens, aí para fora, desse mundo, tem cauterizado, sufocado o poder de Deus. E as pessoas hoje quase que não tem diferença mais de um culto da mensagem quase com denominação. Estão parecendo iguais. Tem que cantar os mesmos hinos, tem que chacoalhar, tem que ter os batuques iguais, tem que ter os tipos de músicas sentimentais, igual. Aqueles hinos antigos, falar o coração não tem mais. Por quê, meus amados? O que acontece? Então ele não conseguiria nem mais um pouco salvar-se do que saltar para a lua com o cardaço de uma botina. Ele não pode fazê-lo ao tentar fazê-lo. Ele é como um leopardo tentando lamber suas manchas, tentando tirar e remover. Gente, tem pessoa que já está no ciclo e o ciclo já findou. A corda, ele está na ponta da corda, não tem mais corda. Mas mesmo assim, eles preferem ficar na ponta da corda e tentar satisfazer-se a si mesmo. Não está preocupado de maneira alguma em satisfazer ao Espírito Santo de Deus. Mas é do seu próprio ego. Quantas pessoas assim acham que está bem dessa maneira, quando realmente eles estão a quilômetros de distância, longe da verdade de Deus, longe do poder de Deus? Então o profeta diz que é a mesma coisa, o leopardo tentando tirar as manchas do cordeiro, lambendo-as, tentando disfarçar. Né? Eu consigo, mas nunca consegue. E assim está muito chamado crentes hoje. Agora, se Cristo viesse hoje, será que você iria também? Não? Será que você estaria preparado para ir? E se você partir amanhã? Como que fica? Ah, você fala, morreu, acabou. Não canto seu. A vida começa para quem morre. Você morreu, você vai ser ressuscitado para dar conta do que você fez de vida. Então, o leopardo tentando lamber as suas manchas, removê-las. Ele somente faz com que seus pecados apareçam mais destacadamente. Cada pessoa que não se arrepende e que está contra a palavra, faz suas maneiras, tentando santificar a si mesmo, achando que ele está bem, ele está enganando a si mesmo. E faz com que seus pecados apareçam mais destacadamente. Sabe por quê? Porque já passa o incrédulo. A incredulidade afasta o homem de Deus. Ela pode vir das pessoas também que são incrédulas. Mas a incredulidade afasta o homem de Deus. Quando você não quer crer na palavra de Deus, é um pecado você não crer em Deus. E pecado é incredulidade, é a mãe dos pecados. Pecado é incredulidade. Então é o pecado, o profeta diz, é o pecado você não crer em Deus. Olha que coisa, mas ainda assim ele não quer ouvir. Ele mesmo vagueia, de um lado para o outro, olha que coisa. Mas Pedro naquele dia pôde responder como muitos de nós esta noite. Hein? Deus ainda tem muitos que poderiam responder. Para onde iremos nós? Para onde irei? Qualquer lugar que você bate o olho, mas qual igreja você vai? Qual pastor você deve ver e dizer que ele está firme com a palavra, que ele está firme? Qual? Para onde você vai? Veja, ele tinha encontrado algo diferente. Ele tinha encontrado Jesus, falando de Pedro.
ele sabia que ali estava algo mais do que apenas vaguear. Quando que alguma vez se encontra com Jesus, nunca mais quer vaguear. Aleluia! Algo lhe acontece quando ele se encontra com Jesus, ele nunca mais é o mesmo. Aleluia! Nós nunca devemos mais ser o mesmo, uma vez que ouvimos Jesus falar. Uma vez que realmente Jesus desceu no teu coração, que a gente tem Jesus aqui na mente. Aí não, Jesus expressa pela boca que ama Jesus e tudo mais, mas lá no coração Jesus não está não. Porque se você tem a Jesus Cristo, você tem o amor de Deus. Se você tem o amor de Deus, você ama e guarda seus mandamentos. Tudo que ele disser para você, você vai cumprir isso. Agora, se ele pede um mandamento para mim, eu não cumpro, então eu não amo a Deus. Eu não amo a Deus. Mas se você cumpre os mandamentos, você ama a Deus. Então, veja, ele tinha encontrado algo que Jesus era diferente de qualquer outro. Nunca houve um homem como Jesus. Ele tinha encontrado essa grande coisa nele. O que fez fazer essa pergunta: Senhor, para quem iremos nós? Jesus disse: agora você quer ir com os outros 70? Estar livre, simplesmente seguir em frente, ide. E é assim, irmãos, quando as pessoas rejeitam a Deus, olha que coisa interessante, ele rejeita a Deus. Ele vai para o seu bel prazer, porque Deus não está liderando mais ele, porque ele rejeitou a Deus. O problema é que muitos também querem acompanhar isso. A Bíblia diz que o cego guiar o cego, ambos caminham na cobra. Jesus disse agora: se quereis ir com os outros 70, estar livre, simplesmente, seguir em frente, ide. Mas Pedro disse: para onde iríamos nós? Para quem poderíamos ir? Porque somente tu tens as palavras de vida eterna, ninguém mais tinha senão ele. Para que, irmão, nós avançarmos acima da Bíblia, acima da mensagem da hora, quando Deus enviou para nós? Se você sair disso, da palavra de Deus esse dia, do chamado divino, você está perdido. Não importa qual igreja você pertence, não importa qual pregação você faz, ou qual a pregação que você ouve, quantos cultos você vai, você ainda está perdido se você não tiver a vontade perfeita de Deus. O profeta diz: a vontade perfeita de Deus é a sua palavra. Amém? Ninguém mais tinha senão ele. Pedro tinha estado com ele por tempo suficiente. Ele tinha visto seus milagres, sinais, maravilhas de Deus. Sabia que ele era a verdade. Que ele tinha a palavra de vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Você precisa adquirir essa confiança. Que realmente ter a palavra, ver na palavra de Deus isso. Se somente pudesse ficar com ele, aleluia, o suficiente para reconhecer isso, que somente, aleluia, ele tem a palavra de vida eterna. Somente ele tem a palavra de vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Assim como Pedro viu. E é simplesmente tão real esta noite, para onde iremos nós para encontrar isso? Se não viéssemos a ele, Deus tem descido nessa área. Vai de encontro a Jesus. Vai despertar a Jesus, como descido no barco. Faça algo por Jesus. Desperta do que dorme, levanta diante dos mortos e Cristo te esclarecerá. Amém? Agora não tem aqui em um pedaço de papel 7 razões, 7 coisas, razões pelas quais devemos vir a Jesus. Quero falar sobre essas 7 coisas nos próximos 20 ou 30 minutos apenas, antes de orarmos pelos enfermos. A primeira coisa, Jesus disse: eu sou o caminho. Isso todo mundo crê. Só que o povo não quer pegar Jesus, é seguir nesse caminho. Agora somente o céu, e há um Deus, e um caminho para se chegar lá. Não há muitos caminhos, mas somente um caminho para chegar lá. E Jesus disse: eu sou esse caminho. Amém? Aleluia, né? Se
você está vagueando os caminhos, faça meia volta e vá para o caminho certo de Deus. Não permita mais que o diabo estoure e te engane. Agora nós tentamos fazer outros caminhos, nós tentamos dizer que há outros caminhos, temos o caminho do credo, tentamos seguir isso. Muitos de nós, em igrejas, temos um certo credo que nós aceitamos, executamos, e isso pode estar bem, com cobertura de folha de figueira. Quando muitos usam isso para debate, competições, e mesmo fora da vontade de Deus. Mas se você vai para o céu, você tem que passar por Jesus. Porque para mim, não pode haver outro caminho para se ir ao céu somente por Jesus. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus te dê graça, Deus te ajude. Nesta hora, parar aqui no parágrafo 36. E lá nós vamos, em outra ocasião, nós vamos permitir, Deus permitir, estaremos falando mais um pouquinho. Mas amanhã, quarta-feira ou quinta-feira, aqui no escritório mesmo, nós vamos continuar e terminar a mensagem com o arrebatamento. Tá bom? Não acabou não, faltam uns minutos lá. Vamos ouvir amanhã a mensagem do arrebatamento. E hoje, esse culto de hoje, então a mensagem para queremos nós, mas paramos no parágrafo 36 aqui dessa mensagem. Deus abençoe a todos. Vamos rodando uma faixa musical. Já já nós vamos retornar. Tenho fé no autor de tudo, Aleluia. que existe no espaço infinito. Tenho fé em nosso Criador, que fez a terra e o mar tão bonito. Tenho fé no Filho amado seu, que veio padecer em uma cruz. Tenho esperança que um dia estarei no céu de luz. Tenho esperança. Glória a Deus. Que um dia estarei no céu de luz. Tenho fé em Cristo Rei dos Reis e creio em sua vinda novamente. Tenho fé que nunca deixarei de seguir Jesus e ser um crente. Tenho fé que ainda viverei eternamente ao lado do Senhor. Tenho fé em confiança, pois Ele é o eterno Salvador. Tenho fé em confiança, pois Ele é o eterno Salvador. Amém. Tenha fé em Deus, não duvide. Porque todos que duvidam acabam sofrendo a consequência, né? Mas graças a Deus que Deus nos abençoa, né? Graças a Deus, Deus abençoe cada um. Eu quero expressar meu agradecimento aos irmãos da audiência aí, pela internet, que Deus consiga nos abençoar, tá bom? Hoje nós temos Paulo Martins aqui, Tatiana Norberto, temos também Adriano Vieira e Marli Silveira e Josué Vicente. Que Deus te abençoe, meus amados irmãos, que Deus te dê saúde, paz e alegria cada dia e que nós possamos sempre estar unidos em oração. Amém?
Eu queria dizer sobre a oração. Se você está doente, enfermo, aflito ou necessitado, creia na cura. Amado Senhor, no nome de Jesus Cristo, amado Filho, eu coloco esses pedidos aqui, essas pessoas na tua presença, esses irmãos na audiência, Pai, que o Senhor dê graça para esse tão doente, enfermo, aflito, necessitado, angustiado, remova todas essas imperfeições, traga o poder de cura divina, de libertação, ó Deus, na vida dele, na casa deles, Pai. Repreendemos todo o mal que lhes aflige. Em nome de Jesus Cristo, que eles possam crer que Tu és o único Deus que pode se compadecer de nossas fraquezas, ó Deus, de nossa vida necessitada. Deus, com o perdão dos nossos pecados, nós colocamos em Tuas mãos, pedindo essas bênçãos de sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, Deus abençoe a todos, notificando também aos irmãos que sábado próximo, aqui no Tabernáculo Álvares Machado, nós vamos observar a Santa Ceia do Senhor, tá bom? Culto de Santa Ceia, sábado próximo, que é dia 7, né? Deus abençoe a todos e a partir das 18 horas estaremos aqui no Tabernáculo, tá bom? E amanhã, como já anunciei, notificando novamente, terminaremos a mensagem, o arrebatamento. Falta poucos minutos e nós vamos ouvir, né? 20 e poucos minutinhos, nós vamos concretizar essa bênção, acabar de pegar algo mais para nós. No final, Deus tremendamente trabalha. Irmãos, as coisas que Deus faz é extraordinário. Tá bom? Deus abençoe a todos, meu muito obrigado, no nome de Jesus Cristo, e que o Espírito Santo vos acoberte, vos guarde, vos proteja. É hora de estar escondido em Cristo Jesus e deixar todas as coisas para lá. Estejamos na mão de Deus, tá bom? No nome de Jesus Cristo, boa noite a todos. Vamos ser com mais um louvor. Até a próxima. Deus e Espírito. Amém. A Bíblia relata a história de Cristo Jesus. Parece que vejo essa cena se desenrolar. Eu vou descrever um pouquinho a cena da cruz. Meus olhos me apertam, não sei se consigo cantar. Mas eu que devia sofrer e sentir essa dor, era eu quem devia morrer pendurado na cruz. Jamais poderia pagar esse gesto de amor. Só posso dizer para Ele: obrigado, Senhor. Aleluias, amém. Parece que vejo os espinhos na testa sangrando, seus olhos molhados em lágrimas olhando pra mim, ó Deus. Seus lábios manchados de sangue parecem dizer: te amo, meu filho, por isso que sofro assim. Obrigado, Deus, aleluia, glória a Deus. Mas eu que devia sofrer e sentir essa dor, era eu que devia morrer pendurado na cruz. Jamais poderia pagar esse gesto de amor. Só posso dizer para Ele: obrigado, Senhor. Escuto o estalar do chicote no corpo molhado, o suor misturado com sangue em seu corpo descer. A cruz é pesada no ombro, mas vai caminhando. Seu sangue é a semente da igreja que hoje cresceu. Amém.
Mas eu quem devia sofrer e sentir essa dor. Era eu quem devia morrer pendurado na cruz. Jamais poderia pagar esse gesto de amor. Só posso dizer para ele: obrigado, Senhor.